Deus diz que é o mês dos milagres, então é o mês dos... Quem vai viver milagre? Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos lá, meu querido. Hoje o tema dessa noite é de discípulo a amigo. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa. A palavra de Jesus tem um poder sobrenatural na nossa vida. Basta uma palavra de Jesus e as coisas se movimentam. Porque a palavra de Deus, ela é poder e autoridade para todo aquele que crê. Amém? Alguém aqui crê? Então, ela é poder na nossa vida. E quando ele diz isso, não é que no que não crê, Deus não pode agir. Não, Deus pode agir, mas naquele que crê, o operar de Deus é sobrenatural. Só que nós precisamos sair além desse poder sobrenatural que já é incrível. Saímos além de só ouvirmos uma palavra de Deus. E começarmos a desfrutar essa palavra na nossa vida. Eu vou começar com um exemplo do Antigo Testamento, mas ele não era discípulo, então já quer dizer que não é sobre ele que nós vamos falar nessa noite, amém? Mas o primeiro amigo de Deus chamava como? Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus por quê? Porque ele levava comida para Deus comer, e ele batia altos papos com Deus. Tudo bem, até quando os anjos vieram, ele serviu o cordeiro e tudo, mas a amizade entre o homem e Deus, ela é um pouco diferente da amizade entre ser humano e ser humano. Porque nós não estamos vendo Deus assim na nossa frente como uma pessoa de carne e osso, amém, queridos? Mas a amizade entre o homem e Deus, ela tem que existir. E é incrível, porque Abraão, ele é o primeiro exemplo, vamos dizer assim, de alguém que conviveu com Deus e logo se tornou amigo dele. Mas em Marcos 16, 17, vamos abrir juntos essa palavra? Marcos 16, 17. Nós vamos ver algo muito impressionante. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, mas os seguintes sinais, os seguintes milagres vão acompanhar quem crê. Mas parece que Abraão, ele foi considerado amigo de Deus porque ele foi o pai da... Ele não foi considerado amigo de Deus porque ele era muito legal. Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Devia ser. Mas não é isso que definiu para Deus que Abraão era seu amigo. O que definiu para Deus que Abraão era amigo de Deus é que Abraão creu. E Abraão não creu porque estava fácil de crer. Abraão creu contra a própria esperança, como diz Paulo em Romanos capítulo 4, ao citar a história de Abraão. Ele diz, crendo contra toda a esperança. Ou seja, fala bem alto assim, ou seja, ser amigo de Deus é acreditar na palavra de Deus, mas ir muito além do que isso. É ser leal a essa palavra. Porque, gente, eu vou te dizer uma coisa. Quem aqui já viu aquele tipo de amigo que no dia bom está lá, no dia mal sumiu? Tenho certeza que você já teve algum amigo desse, que no dia que você está muito bem, ele estava do teu lado. E quando você teve uma má notícia, uma situação, ou alguma coisa assim, meio envergonhada aconteceu na tua vida, cadê aquele amigo? Tchau. Nunca nem vi. Não é? Andar com Jesus é fácil, minha gente? Todo mundo queria andar com Jesus, era assim? Gente, vocês estão bem? Todo mundo queria andar com Jesus. Não, meu querido, Jesus era aquele amigo que você fazia e perdia o resto. Como diz o pastor Eduardo, quanto mais próximo de Deus você está, mais distante de algumas pessoas você fica. Porque eles não querem ser amigos de Deus. E Jesus, ele incomoda pra caramba. A amizade de Jesus, ela expõe o pecado. Então, quando uma pessoa fazia amizade com Deus, automaticamente, ela estava sendo inimiga de muitas coisas na terra. Abraão, as pessoas olhavam agora para Abraão com outros olhos. Olhavam para Abraão com um olhar de, você é louco, é? Porque você ouviu uma voz aí, e essa voz aí falou para você que você é pai de nações, e agora você mudou o seu nome para pai de nações?
E aí a sua mulher, que não deve ter nem duas parafusos na cabeça, acreditou na tua loucura, e agora ela está se chamando de mãe de nações, vocês não têm nem filho. Está vendo a diferença de uma pessoa que ouve uma palavra para um amigo? A pessoa que ouve uma palavra, pastor Eduardo, ela guarda ela até o dia mau chegar. Até a crítica, até a pressão, até a porta fechada, até a circunstância difícil. A pessoa que só carrega a palavra de Deus, ela vai sucumbir em algum momento. O amigo de Deus não, ele acredita não só na palavra, ele acredita em quem falou. Abraão começou a dar crédito ao próprio Deus. Tanto que em Romanos capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre Abraão, ele diz assim que Abraão venceu porque estava certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir a sua palavra. Abraão não estava mais respaldado na própria palavra de Deus, mas agora ele estava respaldado no convívio que ele tinha com Deus, na lealdade que ele tinha na pessoa de Deus, e ele estava dizendo: Deus, eu acredito no Senhor, Deus, eu confio no Senhor, e por mais difícil que os meus caminhos possam estar ficando, eu continuo leal a quem o Senhor é, e por isso leal à sua palavra. Tem muita gente que é ao contrário. Ele não é leal a Deus, ele só quer a palavra do milagre. Não vou perguntar se você conhece alguém assim, né? Mas com certeza você conhece. Alguém que só quer aquela palavra que ele quer receber. Ó, Deus, o Senhor vai falar para mim o que eu quero ouvir, tá bom? E se não for o que eu quero ouvir, tchau. Se a situação ficar um pouco mais difícil, eu abandono o Senhor e a palavra. E vou atrás de outra palavra. Essas são pessoas que são discípulas de Jesus no momento em que elas querem receber as palavras de vida eterna. Mas Jesus está dizendo assim: milagre é para amigo. Milagre é para amigo. Milagre é para quem é leal. Milagre é para quem vai viver algo sobrenatural. E para viver o sobrenatural de Deus, meus queridos, a gente tem que deixar de ser ouvinte e ser amigo. Tem que deixar de ser aquele que anda atrás de Jesus com uma fé estranha, uma fé vazia, uma fé sem racionalidade, e começar a dizer: Jesus, o negócio ficou feio agora, mas não tem problema, porque eu confio no Senhor, porque eu confio no teu caráter, porque eu sei quem o Senhor é, e se o Senhor me deu essa palavra que parece muito louca agora, não tem problema, porque eu não estou respaldado só na palavra, eu estou respaldado no teu caráter. Olha que diferença, gente, vamos falar a verdade? Nós precisamos compreender algo na nossa vida que foi a marca de Abraão, e isso está em Gênesis 18, 17, se você quiser olhar, você dá uma olhadinha lá. Foi quando Deus pensou assim: contarei meus segredos para Abraão? Amor, você é meu amigo, querendo ou não, agora já era, né, amor? A gente não conta segredo um para o outro. Quantas vezes eu não chego para você por dia e digo: posso falar uma coisa que ninguém pode ouvir? E você faz o quê? Pode. Amor, posso falar uma coisa que até o diabo vai ficar escandalizado? Pode. Amor, posso te contar uma verdade que eu fiquei pensando que ninguém nem pode sonhar em saber? Pode. Isso é amizade. Amizade é aquela pessoa que você fala assim: eu confio a minha palavra nela, porque confio no caráter dela. Olha que diferença. E a amizade, ela tem dois caminhos. É impossível ser amigo de uma pessoa que não é meu amigo. Ou vocês têm essa característica? Não tenha, tá bom, queridos? É meio perigoso isso daí. Como que eu vou ser amiga sua se você espalha a minha vida inteira? Se você me arrebenta? Jesus faz um teste com Abraão. Ele fala: poderia eu dar as minhas palavras, os meus segredos, para uma pessoa como Abraão? O que ele faria com as minhas palavras? E hoje eu queria que você pensasse isso. O que eu tenho feito com as palavras de Deus na minha vida? Será que eu tenho sido amigo de Deus? Será que eu tenho sido leal a Deus? Ou será que eu tenho tratado as palavras de Deus como se fossem qualquer coisa na minha vida? E Jesus Cristo, ele diz assim: devo esconder o meu plano de Abraão. Qual que era o plano mesmo? Destruir Sodoma e Gomorra. Deus sabia que tinha alguém da família de Abraão lá em Sodoma e Gomorra, sabia ou não sabia?
E Deus pensa assim, devo contar ou devo esconder? Mas daí Abraão ainda não tinha aquela convivência, sabe, com Deus. E o texto no começo diz assim, que Deus olhou para o futuro de Abraão e viu que Abraão seria leal a ele. E disse, não esconderei meus segredos dele. Olha que coisa incrível. Deus sabe que hoje talvez nem eu e nem você estejamos no patamar que nós precisamos estar. Mas Ele olha para o nosso futuro de entrega e de lealdade e diz, pastor Eduardo vai chegar lá, então não esconderei dele os meus segredos. Eu já vou falar agora, porque eu posso confiar nele. Deus, Ele olha para nós e nos vê do primeiro ao último dia. Nós não vemos os dias de Deus, por isso nós precisamos chegar a Ele em lealdade e dizer, eu não conheço todos os teus dias, Pai, mas com certeza eu vou confiar no teu caráter. Quando Deus fala com Abraão, Abraão começa a viver uma coisa impressionante. Você vai falar assim, primeira coisa, Abraão teve uma fé sem precedentes. Deus não provou nada para ele só acreditou em Deus. Irmão, se você não der esse passo com Deus, de acreditar sem prova, de acreditar só porque Ele falou, por causa do caráter dele, Deus, o Senhor tem um caráter limpíssimo, o Senhor tem um caráter, meu Deus, eu creio. Vamos embora. O Senhor falou, está falado. Ainda mais nós que temos a Bíblia, que temos a igreja, que temos os milagres. Quando Abraão não tinha nada disso, ele não tinha igreja, ele não tinha um sacerdote, ele não tinha a Bíblia. Mas ele disse, se o Senhor falou, a minha lealdade ao Senhor está em primeiro lugar. Quando ele fez isso, fala, em segundo lugar, ele começou a fazer exatamente o que Deus esperava dele. Porque eu vou te dizer uma coisa é você acreditar no que Deus falou, outra coisa é você fazer o que Deus falou. Uma coisa, Nayara, é você parar e falar assim, não, eu creio mesmo que foi Deus que me falou isso. Outra coisa é você pegar e colocar tudo na tua vida para fazer aquilo. Uma coisa, minha gente, é você dizer, eu creio, Senhor, mas vou ficar sentado aqui na cadeira esperando o Senhor mover pelo menos metade do milagre, porque daí pelo menos eu vou ter uma ideia de como vai acontecer. E como for o andar da carruagem, aí eu tomo meu passo de fé. Olha para o teu irmão e falar assim, não, meu irmão. Assim não. Isso não é lealdade. Quem aqui é aquele tipo de amigo que fala assim, topo tudo, ligou para mim qualquer dia, qualquer hora, vamos. Vocês não são amigos, não? O sangue de Jesus tem poder, vou começar a orar por vocês. Credo. Se alguém te ligar da sua grupo de amizade e falar, ô fulano, preciso de uma ajuda lá, vamos embora? O que você faz? Vamos embora. Mas assim, você não vai ficar falando para a pessoa, mas assim, desse jeito eu não posso, mas desse jeito eu não quero. Você faz o quê? Vamos embora. A gente vai vendo no meio do caminho o que faz. Deus espera isso de nós. Antes de Deus entregar qualquer milagre na nossa vida, Ele quer saber se você vai andar com Ele, se eu vou andar com Ele. Então Jesus convidou Abraão para uma jornada. Abraão, vamos fazer o seguinte, já que você crê em mim, creio, Senhor, deixa tudo e vamos embora. E Abraão fez o quê? Não, Senhor, aí não dá, né? Abraão falou, tá bom. Só que ele carregou Ló, né, gente? A gente sabe disso. Mas quem não erra, né? Alguém aqui pode apedrejar Abraão por isso? Quantos Ló você já carregou? Nem vamos falar sobre isso. Hoje não é o culto falando sobre isso, mas pense sobre isso. E terceiro, fala assim, quando Abraão achava que já estava amigo de Deus, Deus fez ele sacrificar Isaac. Deus já tinha dado Isaac. Eu fico vislumbrando, né? Imagina Abraão, um senhor de idade, Sara, uma senhora de idade, com um bebezinho, um menininho pequeno. O sonho da vida deles ter um filho. Era o filho da promessa. Imagina o valor que Isaac tinha para eles, né? De repente Deus fala assim, Abraão, mata Isaac. Quantas vezes Deus tira da tua mão o que Ele te deu? Pode? Ah, mas tem muita gente que fica bravo com Deus. Fica ou não fica? Me dá quem foi o que o Senhor me deu. Tira a mão disso agora, Jesus. Mas não foi a porta que o Senhor me deu, agora o Senhor está me tirando, eu estou revoltado. Mas não fez isso com Abraão.
Ele fez isso com Abraão. E por que ele não vai fazer isso comigo e com você? Abraão teve 3 dias. Mas é engraçado porque Abraão, o texto diz assim, Deus falou com Abraão de madrugada, no outro dia o texto fala assim, na manhã seguinte Abraão pega Isaque, seus moços e diz, eu vou oferecer sacrifício. Ele precisou de 3 dias de caminhada para conseguir entregar o coração dele. Mas a obediência já estava certa, no dia seguinte ele agiu. Quanto tempo você demora para obedecer a Deus? Quanto tempo a gente fica com aquele pedido de Deus na nossa mão? Vai lá e faz isso, por favor. Vai lá e faz aquilo. Vai lá e seja assim. Vai lá e fala assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, se posiciona. Ah, Senhor, mas eu ainda não estou preparado. Meu querido, quem está preparado para alguma coisa nessa vida, por favor. Porque eu não estava nessa fila. Tudo que Deus me pede para eu fazer, eu não estou preparada. Vai lá e você, Deus, mas eu não estou preparada. Vai, minha filha. Vai que no caminho eu te preparo. Ah, Deus, mas eu não sei. Começa, porque no caminho eu te preparo. Mas nós, por falta de amizade, por falta de fé mesmo, por falta de obediência, a gente fica na nossa posição dizendo, ah, Deus, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de enfrentar essa situação, eu não tenho condições de enfrentar essa pessoa, eu não tenho condições de falar isso, Senhor, então eu vou ficar quieto. E Deus olha do céu e faz, ué, mas você não está pedindo milagre? Mas você não está clamando milagre? Mas você não está pedindo? Então, tenha coragem de sacrificar o que eu falei para você sacrificar. Irmãos, como a gente se apega às coisas e não a Deus. É verdade ou não é? Como a gente se apega às coisas. Diga assim comigo, na manhã seguinte, você acha que Abraão estava todo feliz? Não, Abraão estava super infeliz. Ele não queria sacrificar Isaque. Mas no caminho, a gente percebe o movimento do Espírito Santo quando ele chega no pé do monte. E agora, na semana que vem, a gente vai mostrar para vocês esse monte, amém, queridos? E ele diz assim para os servos dele, olha como que a lealdade muda até mesmo o nosso comportamento com Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer. Mas porque você confia no caráter de Deus, coisas maravilhosas, poderosas são movidas em nós. Ele diz assim para os servos dele, olha meu servo, vocês ficam aqui, porque nós subiremos e voltaremos. Não é que ele não tinha decidido sacrificar Isaque, é que quando na manhã seguinte ele obedeceu a Deus e disse, Senhor, é muito difícil para mim, talvez ele tenha dito isso, Senhor, é muito difícil para mim, mas é mais difícil para mim não te obedecer. É muito difícil para mim abrir mão do que o Senhor me deu, mas é mais difícil para mim ficar sem a tua presença. Então, se o Senhor me pede, é porque o Senhor tem plano e propósito, conheço o teu caráter. Eu sei que o Senhor não é mau, eu sei que o Senhor não está me roubando, eu sei que o Senhor não quer o meu mal. Algo sobrenatural o Senhor vai fazer na minha vida. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele tinha uma certeza. Deus não vai tirar de mim o que Ele me deu. Nem que Ele tenha que me dar de volta. Naquele momento de obediência e de fé, Abraão começou a crer em algo que era impossível, que era a ressurreição. Mas Deus precisava fazer isso porque Deus precisava de um amigo para liberar um plano, que hoje a gente fala que é o plano da redenção. Se um homem foi capaz de entregar seu filho para mim, eu posso entregar o meu filho pela humanidade. Agora Abraão sabia disso tudo? Não. Olha para o teu irmão e fala, quando Deus te pede alguma coisa, Ele não vai te contar todo o plano. Ele só vai te pedir. Até porque se Ele contar tudo, fica muito fácil da gente obedecer. A obediência, ela tem que ser por amizade. Não por curiosidade, não por benefício, não por medo, mas por amizade. Abraão, ele abre mão de Isaque porque ele não queria abrir mão da amizade dele com Deus. Quando ele deita Isaque na pedra, e
Ali ele tinha matado Isaac no coração dele. Ali não tinha mais volta, ele ia matar Isaac. O anjo do Senhor brada: Abraão, você fez o que eu queria que você fizesse. Pode parar. Mas quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si mesmo o cordeiro. São respostas que a nossa fé só consegue dar quando a gente se torna amigo de Deus. Quando a gente entende que tem lealdade daqui para lá, mas também tem lealdade de lá para cá. Que tem fidelidade daqui para lá, mas que a fidelidade de lá para cá é muito maior. Quando a gente para de questionar a bondade, a fidelidade, a lealdade de Deus e começa a ser bom e fiel e leal a Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Diga amém. Queridos, com essa aula de Abraão, nós conseguimos entender que há 2 princípios para viver milagre. Diga bem alto comigo: fé e obediência. É necessário isso para viver milagre. É necessário que eu olhe para Deus e tenha fé. Em Hebreus capítulo 11, quando Paulo vai explicar sobre a fé, e eu creio que foi Paulo que escreveu, por isso que eu falo Paulo. Ou os discípulos de Paulo falando sobre o que Paulo falou, então eu falo Paulo, tá bom? Não fique incomodado com isso, amém, queridos? Quando Paulo escreve ali, ele diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas que eu ainda não vi. Mas é a prova daquilo que Deus vai fazer. Ele falou, eu tenho fé, eu andei. Eu não preciso que Deus me prove nada para eu começar a andar. Ele me fala, ele me pede, eu começo a fazer. Eu começo a fazer com recursos ou sem recursos? Sem recursos. Eu começo a fazer sabendo ou sem saber? Sem saber. E no meio do caminho, Deus começa a prover para si tudo o que é necessário. O problema é que eu quero que primeiro Deus faça, para depois eu ter fé. Agora, irmão, quem aqui precisa ir no banco, orando e jejuando com R$1 milhão na conta? Para pagar um boleto de 30 conto? Irmãos, você precisa de jejum e oração para isso, Marinete? Você tem R$1 milhão na sua conta. Ai, meu Deus, eu tenho um boleto de R$30. O que você faz? Tô nem aí. Não é? E se você tiver uma dívida de R$1 milhão e R$30 na conta? Nossa, aí você vai até arrastado, né? Sangue de Jesus tem poder na minha vida. Aí você clama tudo, né? O que eu quero dizer é uma coisa: a fé, ela sabe ao caráter que ela está recorrendo. E eu não estou vendo nada, eu não estou sabendo de nada, mas Deus me deu uma palavra baseada no caráter dele. Isso para mim basta. Sabe, antigamente, meu avô vivia essa época aí do antigamente, que os homens não assinavam. Eles arrancavam um pedaço do bigode e jogavam. E aquilo, menino, eu joguei o bigode, menino. Mordar um bigode seu aí. Não, né, mordói. Joguei o meu bigode. Fala sobre caráter. Olha para o teu irmão e fala: Deus é dessa época. Mais antigo um pouco, né? Em que quando ele fala, ele coloca o caráter dele, então não duvida do que ele falou. Só que para você viver milagre, ele faz, mas eu também tenho que fazer, eu também tenho que dar o meu bigode. E é aí que o ser humano não recebe milagre. Porque Deus vem e estabelece, e a gente está ali fazendo todo um drama. Se não for desse jeito, eu não quero. Se não for nessa hora, eu não quero. Se não for dessa cor, eu não quero. Se assim, eu também não creio. Se apertar um pouquinho mais, eu vou largar a mão. E Deus olha e fala: meu pai, como que eu vou fazer milagre nessa vida se ela não crê no meu caráter? Deus não está nos dando um passo de fé em relação a nós, quando Ele chega para lá e se diz assim: eu vou fazer algo na sua vida, eu vou te dar a minha palavra. Eu vou te dar um sonho meu para você sonhar, e você vai usar de lealdade porque é meu. Eu estou te dando esse voto de confiança. Mas Ele também quer que você chegue na presença dEle e diga: Deus, eu tenho a Ti todo o voto de confiança, porque eu sei quem Tu és. Isso abre porta de milagres. Foi o que a hemorrágica fez. 12 anos hemorrágica. Ouviu falar de Jesus. Mas uma palavra só não bastou. Ela precisou sair da terra dela e ir até onde Jesus estava.
Ela fez a mesma coisa que Abraão. Eu vou até a Canaã de Deus. No caso, era a carreata de Jesus. E ela diz assim: se tão somente tocar na autoridade do manto de Jesus, eu serei curada. Ela estava dizendo o que para Jesus? Eu confio na tua palavra, mas muito mais, eu confio no teu caráter. E ela chega no meio da multidão, pega na beiradinha. Nós vamos trazer aqui para a igreja um quipá não, uma talite. Pega para colocar ali na mesa da Santa Ceia. Pega na beiradinha do talite, que representa a autoridade sacerdotal de Jesus. E Jesus fala o quê? Quem tirou poder de mim? Mas como assim tirou o poder de mim? E a gente tem autoridade para isso? Olha para o teu irmão e fala: depende, você é amigo de Deus? Ou você é aquela pessoa que não quer viver de lealdade? Porque todas as pessoas que no meio do caminho tocaram Jesus andaram com ele, seguiram a ele. É uma marca registrada dos milagres de Jesus que você vai ver esse mês. Mas uma outra pessoa que teve a mesma conduta, Bartimeu. A gente não canta aquela música? Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Bartimeu, ao ouvir o som da caravana de Jesus, começa a berrar o caráter de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu estava declarando? Messias, eu te reconheço como meu Salvador. Tem misericórdia de mim. A situação apertou para o lado dele e falou: para, você está importunando todo mundo, você não está percebendo que não vai acontecer. Você acha que Jesus vai parar e ouvir você? Quem é você, Bartimeu? E Bartimeu fazia o quê? Gritava mais alto. Ele gritou até que Jesus o chamasse. Jesus não foi até ele, mas coitado, ele era cego, Jesus podia ir até ele. Irmãos, Jesus não vai até você, é você que vai até ele. Ele já veio até nós, agora está na parte da gente tirar o nosso bigode. Está entendendo? O vir à igreja, o buscar, o orar, o se santificar, o entregar seu dízimo, sua oferta, é a sua parte. Essa parte Jesus não vai fazer por você. Quando Jesus ouve, ele diz assim: tragam-no aqui. Será que aquele homem teve ajuda? Uma ou outra, não sei, alguém. As pessoas estavam tudo gritando com ele, agora quem ia ajudar ele? Aquele homem estava, eu tenho certeza que aquele homem estava decidido: eu vou me arrastando, mas eu vou. Eu vou sem ajuda, mas eu vou. Eu vou sem condições, mas eu vou. Eu vou só porque ele, o Messias, me chamou. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? E ele fala o quê? Eu quero ver. E imediatamente, Jesus restabelece a visão dele. Mas aí ele vai viver a vida dele? E o seguia. Olha para o teu irmão e fala assim: o milagre é para quem vai andar com Jesus. Uma vida de milagres é para quem vai andar com Jesus. E agora nós chegamos aos discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Um chamado à traição, Judas. 11 chamado a ser discípulos. Mas quantos desses discípulos eram amigos? 3. Quem eram? Pedro, Tiago e João. De 11, porque a gente nem conta Judas, né, gente? Judas só estava lá para trás de Jesus mesmo. E para roubar. Misericórdia. De 11, 3 se tornaram amigos. Ah, mas qual a diferença? Tanto faz. Tanto faz? Então vamos lá. Dos 3 amigos de Jesus, eles foram esses que saíram além da palavra e se tornaram pessoas que foram leais à pessoa de Jesus. Pedro se tornou a rocha da igreja. Jesus dá para ele a chave do reino aqui na terra, não é isso? Pedro, você vai comandar a igreja. Pedro, você vai pregar para os judeus, Pedro. Pedro, você vai ser aquela pessoa que vai trazer a conversão à vida das pessoas. Você vai ser ousado o suficiente para fazer o que você viu eu fazer. Olha para o teu irmão e fala assim: um amigo de Deus tem que ter fé.
E fé é uma visão superior. Você não faz o que você não viu, você não faz o que você não crê. Você nunca vai viver o que você não acredita de Deus. Irmão, não adianta. Você vem na igreja, ouve uma palavra de Deus e fala assim: ah, tá bom. Pode saber que ela não vai cumprir. Agora, se você pegar aquela palavra e falar só um minuto, abre os meus olhos espirituais, porque eu preciso ver essa palavra na minha vida. Eu preciso ver e andar contigo, eu quero viver essa palavra na minha vida. Então, essa palavra vai desenvolver em mim fé. Nós vemos Pedro imitando literalmente Jesus. Até o jeito de curar. É verdade ou não é? Pedro está numa cidade, isso está em Atos, e de repente alguém morre. E Pedro fala: pode deixar que eu vou, porque eu vi Jesus ressuscitar a Talita. Não foi eu. Eu vi como é que Jesus faz. Olha para o teu irmão e fala: se você não vê, você não faz. Se você não anda com Jesus, você não sabe, você não crê, você não se move, o milagre não acontece. E Pedro foi, imitou Jesus e o menino ficou. Mas Pedro, a amizade de Pedro com Jesus foi só aumentando. A um ponto que até a sombra de Pedro curava. Nossa, mas a sombra de Jesus não curava. Mas a sombra de Pedro curava, tamanha lealdade que ele tinha à palavra de Jesus aqui na terra. Quanto mais leal você for ao caráter de Deus, para de olhar as circunstâncias, para de olhar as pressões e comece a ser leal ao que Deus representa na tua vida. Isso vai te trazer visão superior. Comece a obedecer ao que Deus falou, independente. Irmão, pode estar pegando fogo ao teu redor. A situação pode estar tudo travada. Você vai dizer: Deus é fiel. E Ele é fiel não só à sua palavra, Ele é a própria fidelidade. E a palavra dele pode até parecer que é impossível de acontecer. Ela é imutável. Eu creio nesse caráter poderoso de Deus na minha vida. Eu vou viver o meu milagre. A canção do mês que a gente vai aprender em domingo, ela fala isso. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra e eu a viverei. Não haverá impossíveis para Deus quando eu e você confiarmos no caráter de Deus. Olha, mas Pedro viveu algo sobrenatural. E Tiago? Quem foi Tiago? Tiago era irmão de Jesus, mas não foi por causa disso que ele foi considerado amigo de Jesus. Eu acho que foi até um desafio para ele ser amigo de Jesus, sendo irmão de Jesus. O que vocês acham? Uma pressão, né, gente? Tiago foi conhecido como o joelho de camelo. Ele sustentou a igreja em Jerusalém quando aconteceu todo aquela poderosa diáspora. O que é diáspora, bispa? Perseguição. Que espalhou todo mundo para todo lado e o evangelho chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quem coordenava tudo, todas as visitas, todas as células, todas as igrejas, quem coordenava tudo? Tiago. E João? João, assim como Pedro, implantava igrejas, cuidava de pessoas, mas recebeu a maior revelação da Bíblia. O Apocalipse. Cadê os outros? Quando Jesus foi embora, cadê André? Alô, alô? Tem alguém aí? Cadê André? Cadê Bartimeu? Hein, Paula? Cadê o outro Simão? Marcos ainda deu trabalho até para Paulo. Paulo ficou tão nervoso com Marcos que mandou ele de volta. Falou: não quero saber de Marcos não, eu fico só com Silas. Chega de Marcos. Depois Paulo perdoou ele, manda Marcos de volta. Eles auxiliavam, porque eles eram apenas discípulos. Amigos de Deus. Adquirem um poder sobre essa terra. Você não vê, pastor Eduardo, no Novo Testamento, e Mateus orou e aconteceu isso. Não. Você não vê no Novo Testamento, e Lucas pregou e aconteceu isso. E Lucas foi. Você só vê Pedro, Tiago e João num barquinho
E depois um outro amigo de Deus entrou em cena, Paulo, que recebia a revelação de quem Jesus era, assim como nós, porque não viu Jesus pessoalmente aqui em vida. Mas todos os dias o Espírito Santo de Deus revelava algo para ele lá e agia. E através da vida de Paulo nós temos a instituição da igreja do Novo Testamento praticamente. Entenda uma coisa, não é sobre apoio, não é sobre recurso, não é sobre a facilidade. Esses 4 homens não tinham apoio, não tinham recurso, não tinham facilidade, mas eles confiavam no caráter de Deus. E Deus confiou neles para contar os seus segredos. E antes de terminar, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quem aqui tem orado pedindo um milagre para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro? Levanta a mão. Deus pode confiar a você os seus segredos? Porque só assim o milagre vai acontecer. É no segredo de Deus que está o milagre. Se Ele não puder confiar em você, os segredos dele, não haverá milagre.